sua vida, na sua história. Louvado seja o Senhor. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 4. Hoje nós vamos passear com Salomão em alguns lugares que ele vai, e nesses lugares que ele visita, ele faz algumas observações, que são observações, irmãos, tão atuais, olha só que vocês vão ver agora, né, no decorrer dessa ministração. Que coisa maravilhosa. E como nos posicionar diante desses conflitos da vida, né, diante dessas variações, né, dessas várias experiências que nós temos, desses fatos dolorosos, ele vai tendo um encontro aqui com pessoas reais, com fatos, né, reais, situações reais, fatos dolorosos, várias experiências. Salomão então registra aqui suas observações. Olha só, irmãos. E aí, ao visitar, ele passa por 4 lugares, nós vamos passar por esses 4 lugares, junto com Salomão nessa manhã, e aí ele vê as pessoas passarem por algumas coisas, olha só. Aí ele diz assim, ó, de novo, Eclesiastes 4:1, de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, abaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição, da inveja, que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento, é a vaidade de vaidade, né? Que é aquela vida sem sentido, aquela vida sem substância. Então, olha só, diz aqui, verso 5, o tolo, insensato, cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Versículo 7. Descobri ainda outras situações absurdas debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, diz Salomão, é um trabalho por demais ingrato. Versículo 9, Eclesiastes 4, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Versículo 13. A futilidade do poder, está aqui na NVI, na introdução aqui o título desses versículos 13 até o 16. A futilidade do poder. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo. Olha só, irmãos, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Olha só, versículo 15. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita. Olha só, os mesmos que aplaudiram vaiaram. Olha só,
O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Olha só, começaram a não gostar do jovem também. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Que o Senhor queira ser servido em nos abençoar através da sua santa e poderosa palavra nesta manhã. Feche os seus olhos, fale com o Senhor, diga: Senhor, fala o meu coração. Dá-me ouvidos sensíveis, dá-me, ó Deus amado, uma mente, ó Deus amado, aberta, Senhor, iluminada nesta hora, Senhor. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, a equipe que está conosco aqui no templo, Davi, Pedro, Gustavo, Kátia, não é? Abençoa cada um dos que estão aqui, Senhor. Ana Paula, em nome de Jesus, Senhor, e abençoa todos os irmãos que estão acompanhando agora, ó Deus, esta transmissão. Fala o coração de cada um, livra de toda inquietação. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo levante do inimigo, todo levante de Satanás, dos seus demônios, ó Deus, para trazer inquietação e perturbação nessa hora. Eu repreendo no nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, fica com a sua Bíblia aberta, fica aí, aleluia. Pega uma caneta, pega um papel, aleluia. Vamos estudar juntos a palavra de Deus nessa manhã? Amém, meu querido? Tenha a prática de anotar, fazer anotações. Se você já tem assim, né, aquele manuseio bom com os dispositivos eletrônicos, aí você anota então no próprio dispositivo eletrônico, no próprio celular, é ou não é? Mas, amados, nós precisamos fazer essas coisas boas, para a gente relembrar mais ainda a palavra do Senhor posteriormente. Então, meus queridos, olha só, que coisa tremenda isso aqui. Amados irmãos e irmãs, Salomão, ele vai fazer um passeio a alguns lugares, e ele vai fazer algumas observações. Ô irmãos, e ele vê injustiça por todo lado, ele vê abusos por todo lado. Ô irmãos, parece que Salomão está vendo os nossos dias. Por isso que a palavra de Deus diz que nada é novo debaixo do sol. Nada é novo. Irmãos, olha só, tudo se repete. O ser humano é o mesmo. Irmãos, desde a queda no Éden. Olha só, então, por isso que Jesus veio. Jesus veio para nos dar esperança. Jesus veio para nos dar vida, vida com abundância, vida eterna, vida com sentido, vida que não é monótona. Irmãos, a vida com Deus, com Jesus, não é monótona. Meus irmãos, o problema é que a gente faz o ensino fundamental e a gente quer ficar lá no fundamental. Mas não é só o fundamental, você tem que passar para o ensino médio. E você precisa do ensino médio, você precisa fazer, meu irmão, a graduação. É ou não é? A vida espiritual também é assim. E aí você não pode parar lá na graduação, você precisa fazer a pós-graduação. O problema é que muitos querem ficar só na primeira fase lá do ensino fundamental, não quer passar nem para a segunda na vida espiritual, não quer passar nem para o ensino médio. Meus irmãos, quem tem ensino médio hoje não tem nada, é ou não é verdade? E na vida espiritual, se você só tem o fundamental e o médio, meu irmão, Deus tem mais para a sua vida, aleluia. Quem está entendendo aí, gente? Amém? Então, você precisa fazer a graduação também, meu irmão. Olha só, mergulhar mais nas profundezas de Deus, transbordar mais do Espírito de Deus. Oh, que coisa linda, irmãos, é um crente que está transbordando do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Oh, irmãos, onde ele chega, o ambiente muda. Aleluia, por causa da presença de Deus. Então, fez a graduação, vamos para a pós-graduação. Fez a pós-graduação, vamos para o mestrado. Fez o mestrado, vamos para o doutorado, aleluia. Oh, irmãos, nós não podemos paralisar na nossa vida
cristã, no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus. O Senhor está falando muito comigo nesses dias, e Deus está falando com você. Não é tempo mais de engatinhar, de arrastar, não é tempo mais de andar, não, é tempo de correr, pés ligeiros. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. É tempo de você se engajar, meu irmão. É tempo de você ter comunhão. É tempo de você estar junto. Vamos para a madrugada de oração, madrugada de clamor. Vamos embora, todo mundo junto. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos para 24 horas de oração. Semana que vem nós vamos fazer o relógio inteiro. 24 horas de sexta para sábado. Aleluia. Porque vai ser a véspera do domingo, que é a ressurreição de Jesus, do domingo que é a Páscoa, do domingo que é a ceia do Senhor, e nós vamos ter ceia de manhã e ceia à noite aqui, vamos dividir os membros, aleluia, para não estar fora das regras. Mas meus amados e queridos irmãos, aleluia, louvado seja o Senhor, que coisa maravilhosa é esse texto. Vamos lá, aqui, a palavra do Senhor, o primeiro lugar que ele vai, meu irmão, olha só, primeiro lugar que Salomão vai, nesse capítulo aqui, já falei, ele registra suas observações ao visitar 4 lugares, e ver as pessoas passarem por várias experiências nesses lugares. Irmãos, e ele conclui que a vida é tudo, menos monótona, menos sem sentido, olha só. Pois não fazemos ideia dos problemas que podem surgir ao longo do dia. E aí não é de se admirar que Provérbios 27:1 diz assim, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Glorie-se no Senhor, glorie-se na presença do Senhor. Meu irmão, glorie-se em buscar o Senhor. Olha só. Aí ele começa o passeio. Primeiro lugar que ele vai é no tribunal. Olha só, meus irmãos. Primeiro lugar que ele visita é o tribunal. E aí nós percebemos o seguinte, irmãos. Olha que coisa tremenda isso aqui. Salomão vai a um tribunal, ele assiste um julgamento, né? E ali, meus irmãos, ele vê pessoas inocentes sendo oprimidas. Olha que coisa, irmãos, pelas autoridades sedentas de poder. E ali as vítimas choram, mas de nada adianta. Queridos, ninguém fica do lado delas, ninguém as consola, ninguém as ajuda. Queridos, olha só, o poder está todo nas mãos dos opressores. Está passando algum filme aí na sua cabeça? Dos nossos dias? Olha só, irmãos, suas vítimas impotentes não podem protestar nem exigir qualquer reparação. Irmãos, olha só a realidade, que coisa tremenda, enquanto escreve sobre o tempo e a eternidade, Salomão, então, meus irmãos, contempla num tribunal, ele assiste o julgamento, e ele diz, vi pessoas inocentes serem oprimidas pelas autoridades sedentas de poder. E aí, meus amados, Salomão vê 3 coisas, melhor dizendo, trágicas, que nós continuamos a ver nos nossos dias. Primeiro, a opressão e a exploração nos tribunais. Segundo, a dor e a tristeza na vida de pessoas inocentes. É de chorar, irmãos. É de chorar. Como a palavra de Deus é tão atual. Como essas opressões e lágrimas têm sido derramadas nos nossos dias. Salomão testemunha 3 coisas trágicas, repito, a opressão e exploração nos tribunais. A dor e a tristeza na vida de pessoas inocentes. 3, o descaso daqueles que poderiam tê-las confortado,
que poderia tê-los ajudado, Salomão ficou tão arrasado, irmãos, com o que viu, que decidiu que era melhor estar morto do que viver oprimido. Salomão, na verdade, melhor ainda, ele diz, era nem ter nascido, diz Salomão, pois assim não haveria como ver a perversidade no coração de muitas pessoas, de muitos homens que não conhecem a Deus, homens que não conhecem a palavra de Deus, mulheres. Amados, que coisa tremenda. Então, opressão, lágrimas e violência. Parece que o autor está escrevendo os nossos dias atuais, a nossa sociedade, pessoas sendo oprimidas sem ninguém para ajudá-las, para consolá-las. Por causa disso, para elas a morte seria mais atraente e mais felizes os que ainda não nasceram, pois não viram as más obras que se fazem debaixo do sol. Queridos, olha só que coisa tremenda isso. E aí ele vai falando, Eclesiastes, no capítulo 4, você pode ir verificando isso aí na sua Bíblia. Ele diz aqui, no versículo 2, aleluia, os opressores são poderosos, suas vítimas indefesas. Final do 1, olha o versículo 2. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos. Versículo 3, mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz debaixo do sol. Aí vem o verso 4, então observei. E ele vai a outro lugar. Aonde que ele vai? Vai na empresa. Vai na empresa, vai no polo industrial. Salomão vai no polo industrial, polo industrial de Aparecida de Goiânia, o polo industrial de Anápolis, o DAIA, né? Salomão vai lá. Olha só, irmãos, trazendo para os nossos dias, é claro, né? Salomão vai lá, meus queridos, e aí, olha só, o que ele vê? Aí Salomão pensa assim, aqui vai ser diferente. Aqui eu vou ver umas coisas, legais. Só voltando um pouquinho lá na questão da injustiça. Meu irmão, minha irmã, olha, Salomão é rei. O que Salomão faz? Irmãos, apesar de ser rei, ele não pode fazer muita coisa, porque a corrupção é generalizada. Olha só, mas você e eu, como igreja do Senhor, podemos sim fazer alguma coisa. A palavra de Deus diz que você e eu podemos, meus irmãos, olha só, nós podemos orar, interceder por aqueles que estão investidos de autoridade, pelos administradores públicos. Nós precisamos, irmãos, parar de reclamar tanto e de lamuriar tanto, e nós precisamos orar mais pelo nosso presidente, pelos seus ministros, pelo nosso governador, seus secretários, pelo nosso prefeito, seus secretários. Irmãos, que coisa tremenda isso. Ninguém aprendeu, não é? Lá na faculdade ou de administração pública, ninguém aprendeu como administrar na pandemia. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar e clamar, Senhor, tem misericórdia das nossas autoridades, Senhor, que eles parem com essa brigaiada, com essa competição entre si, e que eles possam olhar verdadeiramente para a necessidade, para o povo, para o bem comum da nação. Nós, brasileiros, irmãos, nós precisamos orar. Como cidadãos cristãos, devemos orar por todos os que ocupam cargos de autoridade, conforme 1 Timóteo. Se você quer vida tranquila, vida sossegada, a Bíblia diz que nós precisamos orar e interceder por esses homens e mulheres. Fazer todo o possível para que leis justas sejam criadas, irmãos, e aplicadas. É de se duvidar, irmãos, que uma organização administrativa tão grande como aquela de Israel se visse inteiramente livre da corrupção, ou que um justiceiro fosse capaz de melhorar a situação. Grava isso no seu coração. O único que pode melhorar o nosso Brasil chama-se Jesus Cristo de Nazaré.
porque Ele transforma o homem, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E quando o Espírito Santo entra, tudo muda, irmãos. Tudo muda, é nova vida, é nova história. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós precisamos orar para que o Senhor venha levantar homens e mulheres, para que venham ocupar esses cargos, meus irmãos, para que venham ocupar e se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, homens e mulheres de Deus, que têm temor do Senhor. Nós precisamos orar, meus irmãos, e que os nossos irmãos, ao entrarem no Congresso Nacional, que venham honrar o Senhor acima de tudo, e honrar a igreja, o povo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. A Bíblia diz, aquele que está em pé, veja que não caia. Não é tempo de julgar, não é tempo de apontar o dedo, é tempo de cada um olhar para si próprio, para dentro do seu coração e dizer: Deus, eu não quero mais caminho tortuoso, eu quero caminho reto, aleluia. Eu não quero caminho de morte, de ruína, eu quero caminho de vida, de bênção, de prosperidade. Aleluia. Amados, que coisa tremenda isso. Então, a segunda visita que ele faz, a primeira é ao tribunal, a segunda ele vai no polo industrial. Ele vai visitar os empreendedores, ele vai visitar os trabalhadores. E aí ele está assim aborrecido com o que ele viu no tribunal. O rei agora vai procurar, né, no meio dos trabalhadores, dos diversos profissionais. E aí, meus queridos, ele pensa que, por certo, ele não vai ficar decepcionado quando ele contemplar essa outra parcela da sociedade, né? E aí, meus queridos, olha só, porque o trabalho é uma dádiva de Deus, o trabalho é uma bênção, né? Até mesmo Adão tinha de trabalhar no jardim do Éden. O Senhor deu, lá em Gênesis 2,15, diz: Adão, está na sua mão para você guardar e cultivar o jardim. O trabalho não ia ser penoso, aquele negócio assim, o suor caindo, não ia ser penoso. Então, meus amados, olha só, mas tinha que cultivar e guardar. E aqui, meus irmãos, Salomão considerou 4 tipos diferentes de trabalhadores. 4 tipos diferentes de pessoas. Primeiro, a pessoa diligente. Olha só, o que é a pessoa diligente? A pessoa diligente é a pessoa ocupada. A pessoa diligente é a pessoa que trabalha com afinco, é ou não é? Trabalha com ardor. Olha só, irmãos, essa é a pessoa diligente. Nada mais natural do que Salomão encontrar primeiro um homem que trabalha sim, porque afinal o rei havia exaltado as virtudes do trabalho árduo, né? Em Provérbios. Então, esse homem não apenas estava ocupado, como também se mostrava habilidoso em seu trabalho e competente em tudo que fazia. Havia dominado, irmãos, a técnica, tinha habilidade, fazia tudo bom e do melhor. Aquele assim, quando pega para fazer, pega mesmo e faz o melhor. Mas aí, meus irmãos, olha só, o que diz o versículo 4 de Eclesiastes 4? Então observei que todo esforço de trabalho é motivado pela inveja. Diga misericórdia. Pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Pela competição de umas com as outras. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Vaidade, vaidade. Amados, olha só. A habilidade e a competência dizem respeito às suas mãos. Mas e quanto ao seu coração? Como é que está o coração desse homem aqui diligente? Amados, o objetivo dessas pessoas, olha só, Salomão observa, e ele diz assim, olha, o objetivo dessa turma é aperfeiçoar suas aptidões, trabalhar com tanto afinco, é só competir para ver quem ganha mais dinheiro. É só inveja para comprar o que o outro comprou, porque eu não posso deixar de ter o que o outro tem. O outro trocou o carro, tem que trocar também. O outro mudou de casa, eu tenho que mudar também. Amados, Deus tenha misericórdia de nós. É ou não é?
Aleluia! O jornalista lá, o pastor, está com aquele ternozão azul. Eu tenho que ter um azul também, que está na moda agora. Amados, olha só, nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar para não cair na tentação, meus queridos. Que coisa tremenda isso. E aqui, meus amados irmãos, lá vai, e aí o propósito do trabalho, Salomão observa, não era produzir coisas úteis, não era produzir coisas belas, não era ajudar pessoas, mas se manter à frente da competição, olha só, e sobreviver na guerra para garantir seu sustento. Irmãos, Deus não colocou esse elemento de egoísmo no trabalho. Olha só, ele é decorrente do pecado do coração do homem, do coração humano. Queridos, olha só, que coisa tremenda isso. A inveja, irmão, segundo Gálatas 5:21, é obra da carne. Nós devemos crucificar todo dia a nossa carne com Cristo. Algo que prejudica a nossa vida em muitas áreas. Queridos, outra coisa, o trabalho demais. Olha só, tem levado muitas famílias à falência. Tem levado, meus irmãos, muitos casamentos à destruição. Trabalho demais. Tem levado, meus queridos, olha só, muitos ao vício em trabalho. Irmãos, olha só, motivados pelo desejo constante de estar sempre à frente dos outros. Esse comportamento, diz o sábio, também é vaidade e aflição de espírito. Queridos, olha só, e aqui nós vamos verificar, cobiçamos aquilo que os outros têm, e não apenas queremos essas coisas, como também desejamos ir além, ter mais do que os outros. A cobiça, a competição e a inveja andam de mãos dadas, andam juntas. Irmãos, a competição em si não é errada. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso conquistar, que eu não posso avançar, que eu não posso sonhar, ter projetos? Pode, meu irmão, com certeza, e é algo maravilhoso que Deus quer que você tenha e eu também. Mas eu quero te dizer uma coisa, a competição em si não é errada, mas quando ser o primeiro é mais importante do que ser honesto, quando ter mais é mais importante do que ser honesto, aí as coisas se complicam. Aí é caminho tortuoso. Aí Deus não se agrada, irmãos. Aí é morte, roubo e destruição. Queridos, olha só. Então, aquela competição entre times, isso é gostoso. Aquela competição, não é? Colégio, aquela competição, não é? Ali, sem violência, aquela competição sem inveja, não é, irmãos? Então, isso é bênção, mas quando há só pela inveja, aí nós precisamos refletir e voltar os olhos para dentro do nosso coração. Ele visitou 4 tipos de homens, não foi? O primeiro foi o diligente. E o segundo? O segundo foi o contrário, o ocioso, o desocupado. Ô irmãos, e aqui é o outro extremo. Olha só, leia aí comigo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 5 a seguir. O tolo, preguiçoso, cruza os braços, destrói a própria vida. Olha só, irmãos, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e correr atrás do vento. Irmãos, aqui é o outro extremo. Olha que coisa tremenda isso aqui. Se o anterior trabalha demais, olha aqui, o tolo cruza os braços. Isso quer dizer o quê? Não trabalha nada, não quer trabalhar. É dominado pela preguiça, enquanto o outro é dominado pela cobiça. Irmãos, comer a própria carne é o mesmo que morrer de fome. E aqui nós vemos um que é viciado em trabalho, escravo do trabalho, e o outro que é viciado na preguiça, escravo da preguiça. Amados, que coisa tremenda.
E aí Salomão está olhando esse outro trabalhador aqui, ó, lá naquele, né, atacadão. Olha só, irmãos. Né? Queridos, esses dias no supermercado aí, no atacadão, eu estava um pouco de pressa e eu queria ajudar a moça também para acelerar o negócio, né? E quando ela começou a passar e não tinha sacola, eu pedi sacola para ela. Falei, por favor, poderia me dar a sacola? Ela olhou para mim e falou, você pode esperar? Olha só, irmão. Eu falei, posso? Eu espero. A minha vontade era voar no pescoço dela. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, né? E aí, irmãos, aí depois que ela passou a compra todinha que ela pegou a sacola, olha, se a sacola tivesse lá, irmãos, eu já tinha enchido, já ia pagar, já ia embora, já o outro ia agilizar para o outro. Mas, amados, queridos, é assim, é desse jeito. No final, eu falei para ela, falei, ó, Deus te abençoe, Deus conserve o seu trabalho, em nome de Jesus. Então, amados, olha só, vamos lá. Olha aqui, o outro é o ocioso, desocupado. Salomão passa de um extremo ao outro. Começa a estudar um indivíduo sem ambição alguma. Está errado, meu irmão. Olha só, não é pecado você ter sonhos, você ter projetos, você querer melhorar. É bênção de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, o rei aqui vai aprender sobre, agora vai examinar a vida desse camarada aqui, ó. Olha só. Deve ter sido difícil para Salomão observar um homem ocioso, né? Mas, irmãos, ele fez isso. E aí, ele não aprova de maneira alguma os preguiçosos, que passam o dia com os braços cruzados. Ô, irmão, vamos ler aí, Provérbios capítulo 18. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Provérbios capítulo 18. Só voltar o livro aí, as páginas aí um pouquinho, ó. Provérbios capítulo 18, diz assim a palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 9. O que relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Olha que versículo, irmãos. O que relaxa o seu trabalho é irmão do que o destrói. Provérbios 18, capítulo 18, verso 9. Olha agora Provérbios 19, vira a página aí. Provérbios 19, verso 15. Provérbios 19, o verso 15 diz assim, ó. Provérbios 19, verso 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Salomão não aprendeu nada que já não soubesse. Olha só, a preguiça é um caminho lento e confortável para a autodestruição. Queridos, pode ser agradável dormir até tarde e não precisar trabalhar, mas não há nada de agradável em ficar sem dinheiro para suprir as suas necessidades básicas. Amados, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, diz Provérbios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Oh, queridos, que coisa tremenda. E o apóstolo Paulo diz, 2 Tessalonicenses 3,10, sabe o que Paulo fala? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha só, irmãos, aqui não está falando do desempregado, não. Aqui não está falando daquele que perdeu o emprego e que agora está sem atividade, não. Aqui está falando daquele que só dorme até mais tarde e que dorme a tarde inteira também e que, meu irmão, olha só, não coma. O apóstolo Paulo que disse isso, hein? Olha só, não coma. Então, meu irmão, minha irmã, digno é o trabalhador do seu salário. Louvado seja Deus. O homem diligente, olha só, era motivado pela concorrência, meus irmãos. Havia entrado numa roda viva e não tinha tempo para descansar. E o homem ocioso era motivado
pelo prazer, pela lerdeza, como diz mamãe. Fulano é lerdo, mamãe. Dona Irani gosta de falar isso. Ó, meu irmão, minha irmã. E aqui diz o seguinte mais. O ocioso era motivado pelo prazer, estava rumando para a própria ruína e não tinha tempo para produzir. Irmãos, existe um meio termo entre esses dois extremos. Existe? Existe. Claro que sim. Entre o primeiro homem e o segundo homem, entre a primeira pessoa, o primeiro trabalhador, o segundo trabalhador, o outro não é nem trabalhador, né? O outro não quer nada com o trabalho. Existe um equilíbrio entre esses dois homens? Pode existir, irmãos? Entre esses dois extremos, melhor dizendo? Pode, meu querido. Olha só, Salomão propõe o equilíbrio. Olha no versículo 6. Leia aí comigo, na sua Bíblia. Eclesiastes 4:6, diz assim a palavra de Deus. E, no entanto, é melhor ter um punhado, com tranquilidade, que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Irmãos, que coisa tremenda isso aqui, ó. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Que nós vamos trabalhar, mas não vamos deixar de celebrar a vida. Nós vamos trabalhar, mas não vamos deixar, meus irmãos. Olha, eu estou com 44 anos. Eu já conheci algumas pessoas, irmãos, que a vida era só trabalho, 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 trabalho. Eu conheci um, irmãos, que ele andava com o para-choque do carro dele amarrado. O negócio dele era trabalho, trabalho, trabalho. Dinheiro, ganhou demais da conta. E andava num carro velho, com para-choque amarrado. Oh, Deus, tem misericórdia. Irmãos, um homem dono de tantos imóveis, dono de tantas coisas. Queridos, mas que não desfrutou. Não desfrutou. Amados, misericórdia. Olha só, vida equilibrada, é produtiva em seu trabalho, mas também se preocupa em ter um tempo de descanso. Não é escravo da competição, mas também não tenta fugir das responsabilidades da vida. Queridos, que coisa tremenda isso. Olha só. Então, meus amados irmãos e irmãs, por que ter as 2 mãos repletas de lucro, se precisamos pagar por ele com nossa paz de espírito e possivelmente com a nossa saúde? Quantos, por causa de tanto trabalho, acabou a saúde. O dinheirão, tudo que ganhou, vai tudo para tentar salvar a vida. E muitas vezes não consegue mesmo. Então, meus amados, que coisa tremenda isso. É melhor ter um lucro em apenas uma das mãos e a tranquilidade na outra. Olha só, quando o coração é controlado pela inveja e a rivalidade, a vida torna-se uma sucessão de batalhas. Queridos, que coisa tremenda isso. Então nós podemos aplicar aqui as instruções de Paulo sobre o uso do dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, especialmente o versículo 6, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a devoção com contentamento. É a piedade com contentamento, a devoção com contentamento. Essa é a grande fonte de lucro, meu irmão, minha irmã. A devoção a Deus, a piedade, a vida, a espiritualidade, o contato com o Senhor, o andar com o Senhor. Olha só, é muito maior, muito mais. É fonte de lucro, grande fonte de lucro, diz o apóstolo. Então, o homem diligente acredita que dinheiro lhe traz paz. Irmão, se dinheiro trouxesse paz, os grandes empresários não dariam cabo à sua própria vida. Os filhos dos mais ricos do país, não finalizaria suas vidas. Nós vemos isso todos os dias acontecer. Deus tem misericórdia. Amados, olha só, nós precisamos nos atentar para essas verdades. O homem ocioso acredita que terá paz ao permanecer desocupado, mas esse estilo de vida é ruína, irmãos. O homem equilibrado se deleita tanto no seu trabalho quanto nos frutos dele e vive num equilíbrio de labor e descanso. Pode-se tirar o que quiser da vida,
mas é preciso pagar o preço. Meu irmão, minha irmã. E aí ele fala do quarto e último homem que ele analisa, que é o homem que vive isoladamente, independente. Ah, misericórdia, irmão, isso é um laço que o diabo está envolvendo muita gente. Viver isoladamente, independente. Isso é uma prisão do maligno, do diabo. Você e eu precisamos estar inseridos numa igreja, precisamos ser membros da igreja. Você e eu, não existe, meus irmãos, membro do corpo de Cristo, fora do corpo de Cristo, é um membro morto. O membro tem que estar ligado no corpo, senão ele apodrece, é morto o membro. Ou se esse dedo meu aqui, cortar, cair ali, meu irmão, se não correr e não dar um jeito de colocar de volta, ou deixar para amanhã, acabou. Acabou. Então, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Como nunca nós precisamos nesses dias uns dos outros. Precisamos da família, precisamos dos pais, dos filhos, precisamos do cônjuge. Como nunca precisamos da igreja, precisamos dos irmãos, precisamos do pastor. Como nunca. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Salomão observou um homem solitário, trabalhando com grande empenho. E Salomão foi conversar com ele. Olha lá, versículo 7, vamos lá? Versículo 7. E o versículo 8 diz assim: observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é todo angustiante. Ô meu irmão, que ele está retratando os que só trabalham e não desfrutam dos bens proporcionados pelo trabalho. Olha só, pessoas que vivem isoladas, acumulam riquezas. Meu irmão, minha irmã, olha só, mas não tem com que compartilhar o fruto do seu labor. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Quem pode dizer amém? Quem pode escrever aí um amém, um aleluia, mandar um coraçãozinho aí? Meu irmão, aleluia, eu quero crer que você está compartilhando. Abriu aí um vídeo aí, está compartilhando com outras pessoas, outras famílias, a palavra de Deus. Queridos, olha só, o rei Salomão descobriu que o homem não tinha parentes, o homem não tinha sócio, o homem não tinha ninguém, irmãos. Olha só, para ajudá-lo em seu negócio, que não desejava ajuda. Queria todo o lucro para si, no entanto estava sempre ocupado, irmão, e não tinha tempo para desfrutar os frutos do seu trabalho. Irmão, se morresse, não tinha para quem deixar a sua riqueza. Em outras palavras, todo o seu trabalho era em vão. Queridos, olha que coisa tremenda isso. O homem diligente, pelo menos, ele gerava emprego, é ou não é? Aquele primeiro homem lá que Salomão observou, pelo menos ele gerava emprego para os outros. E o homem ocioso? O ocioso, pelo menos, ele desfrutava algum lazer. Mas e o homem independente? Não fazia nem uma coisa nem outra. Queridos, olha só, aí Salomão conclui, também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Versículo 8. Deus quer que você e eu trabalhemos, irmãos, mas que façamos com o espírito certo e os motivos certos para a glória do Senhor. Bem-aventurados os equilibrados. Diga comigo, bem-aventurado os equilibrados. Aleluia. Bem-aventurados equilibrados. Louvado seja o Senhor. Meu amado irmão e irmã. E aí nessa última parte aí, nós vamos finalizar nessa última parte. Salomão vai falar uma coisa tremenda. Vamos lá? Eclesiastes 4, versículos 9 ao 12. Ele diz assim: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Quem pode dizer amém?
Ninguém faz nada sozinho, ninguém nasce sozinho. Ô irmãos, ninguém morre sozinho. Você sabia disso? Até na hora do nascimento precisa de ajuda, na hora que morre precisa de ajuda. Amados, olha só. E aqui nós precisamos uns dos outros. Você e eu precisamos uns dos outros. Olha só, se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra. Mas como fazer para aquecer sozinho? Ô irmãos, aleluia. Hoje nós oramos de madrugada, foi ou não foi? Eu vou fazer a missionária Elisângela ficar vermelhinha agora, quer ver? Hoje nós oramos de madrugada. Ah, irmãos, das 3 às 4 eu estava lá, clamando o Senhor, na presença do Senhor. E aí, meus irmãos, quando terminei meu horário, voltei para deitar, aleluia, para a cama. Ô irmão, estava frio, mas a missionária Elisângela estava tão quentinha. Ah, que maravilha. Aleluia, é melhor serem dois, porque se não for dois, irmão, haja cobertor, haja cobertor, haja cobertor, haja bagagem nas viagens, é ou não é? Se não for dois, para um esquentar o outro. Então, meus amados, olha só, mas a questão aqui, melhor serem dois, não é só questão de número, de 2, de 3, é questão de nós termos relacionamento, é questão de nós termos comunhão. Olha o verso 12, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Aleluia. Não rebenta facilmente a corda traçada com 3 fios. Aleluia, aleluia. A presença de Deus na nossa vida, meu irmão. A presença de Jesus não pode faltar na sua casa, na sua vida. É você, é os seus filhos e é Deus. É você, a sua esposa, é você, o seu marido e é Deus. Aleluia. Nele nós somos mais que vencedores. Nele podemos atravessar a noite mais sombria, unidos, sempre unidos, em amor, unidos, já diz um hino que eu ouvi cantar na minha adolescência. Sempre unidos, igreja, sempre unidos, irmãos, louvado seja o nosso Deus e Pai. O Senhor ordena a sua bênção quando a igreja está unida. Nesses dias, Deus está chamando a igreja no Brasil e no mundo e dizendo: igreja, minha acorda, é hora de se unir e de clamar e de pedir perdão pelos pecados da nação e de pedir perdão pelos pecados do estado, da cidade, pedir perdão pelos pecados da nossa casa, da nossa família, pelos nossos pecados individuais. Amados e queridos irmãos, que coisa tremenda esse negócio de isolar. Irmãos, é uma cilada do inimigo, de ser independente, de viver isoladamente. O diabo, meu irmão, minha irmã, ele tenta fazer isso e nós precisamos nos atentar. Um amigo sempre é como a mão esquerda. Olha só, um homem, melhor dizendo, sem amigo, é como a mão esquerda sem a mão direita. Meus irmãos, e aqui vai falar de algumas coisas que eu já falei aqui, e vou repetir, não me canso de repetir. Sabe o que é? Quando nós andamos juntos, é mais seguro. Na viagem tem perigos, na viagem tem assaltantes, na viagem pode tropeçar e cair, tem pedras no caminho, tem buraco, é ou não é? Mas amados, quando nós estamos juntos, é mais animador. Se um cair, o outro levanta, o sustenta. Quando nós estamos juntos, irmãos, não é? Tem dia que você levantou assim desanimado, você recebe uma mensagem no WhatsApp, aleluia, e aquilo te anima. Você ouve a palavra de Deus, está junto conosco na igreja, nos cultos, e você é renovado. Meu irmão, Deus não fez o homem para que vivesse sozinho. Deus não fez a criança para que andasse sozinha. Deus não fez o adolescente para que andasse sozinho. Deus não fez, irmãos, o homem e a mulher para que andasse sozinho. O idoso, Deus não fez para que andasse sozinho. Meus amados,
estar juntos, desfrutar dessa companhia uns dos outros, ser companheiros e andar juntos é mais animador, é mais seguro, aleluia, e é inteligente. Você pode dizer amém? Juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, juntos vamos mais longe. Tem um ditado popular da Zâmbia que diz: sozinho você vai mais rápido. Sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Não é bom que o homem vivesse sozinho depois que Deus criou tudo. E Deus viu que tudo era bom. Ele diz: não é bom que o homem viva sozinho. Que nesses dias você viva solidariedade. E eu, aleluia. Há muitas pessoas, irmãos, no caminho, necessitando de uma mão amiga. Que você e eu seja mãos de Deus nesses dias. Que você e eu seja mãos de Deus e pés de Deus nesses dias. Boca de Deus, olhos de Deus, ouvidos de Deus nesses dias. Muitas pessoas só alcançam determinadas posições e conquistam vitórias porque encontram alguém que as levante. Encontra alguém que as levante. Encontre alguém que diga: vai, vai, você não está só, eu estou contigo. Vai, você não está só, eu sou contigo. Deus está falando com alguém aí em casa agora. Deus está falando com alguém aí, aleluia. Levante-se, não pare, vai, você não está sozinho, aleluia. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é contigo, aleluia. E Deus tem levantado homens e mulheres, Deus tem levantado essa igreja, aleluia, que tem intercedido e tem orado por você e pela sua família. É preciso calor humano. Nesses dias, meu irmão, minha irmã, lembre-se as noites, lá esse autor aqui, quando ele escreveu, provavelmente Salomão estava falando das noites de inverno na Palestina, muito frias, viajante solitário, dorme às vezes junto da montaria para aquecer, na falta de outra companhia. Mas eu quero dizer uma coisa: o calor humano continua sendo o melhor cobertor. Nesses dias, antes de sair de casa, Deus está falando com a igreja, Deus está falando conosco. Dê um sorriso. Dê um sorriso para os seus filhos, dê um sorriso para os seus pais, dê um sorriso para o seu cônjuge. Passa o álcool na mão. Dentro de casa, né? Está mais tranquilo. Abraça. Pegue na mão, dá um beijo. Você e eu não sabemos do dia da manhã. Amanhã pertence ao Senhor. Não vamos perder o calor humano, irmãos. Vamos parar desse negócio de ficar só na rede social, só no celular. Alamassuri calamahashiri andalais. Deri calamahashiri andalais. Ontem à noite foi tão bom lá em casa. Eu coloquei um culto, uma igreja muito abençoada em Belo Horizonte. E eu e minha família sentamos. Eu disse: nós estamos todos os dias dando, ministrando, mas hoje nós vamos receber. Aleluia. E nós recebemos tanto ali, irmãos. Aleluia. Que coisa maravilhosa é quando estamos juntos, comemos uma pipoca de sal ou uma pipoca de leite ninho. Aleluia. Calor humano, calor humano. Calor humano. Meu irmão, minha irmã. Ô, minha irmã, você que está aí chorando agora, Deus enxuga as suas lágrimas. Deus enxuga as suas lágrimas. Seus filhos podem estar longe, mas Deus está perto, aleluia. E o Senhor te abraça, e o Senhor te restaura, e o Senhor toca no coração deles. Daqui a pouco o telefone toca aí, aleluia. Daqui a pouco a porta bate aí, eles entram. Mas saiba de uma coisa: sua alegria não está em filhos, não está em marido e esposa. Nossa alegria está no Senhor. No Senhor, Ele satisfaz a nossa alma. Ele é o deleite para a nossa alma, meu irmão, minha irmã. Você precisa entender isso. Companheirismo no trabalho, nas fraquezas, nas adversidades. Todos nós enfrentamos essas lutas, irmãos. E eu quero finalizar falando cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras. Meu irmão, minha irmã. É muito fácil, querido, se eu for rasgar uma folha dessa aqui. Eu rasgo com muita facilidade.
Mas se for para rasgar todas essas folhas, eu não consigo. Eu não consigo, irmão. Tem que ter uma tesoura, tem que ter alguma coisa. Não consigo, não rasga, não rasga. Unidade, assim é o cordão. Você pegar o cordão, você fazer assim, você arrebenta ele. Se você pegar 2, já fica mais difícil, mas você arrebenta ele. Agora, se você pega lá e traça eles, lá uns 3, você não consegue arrebentar com facilidade. Mas não arrebenta mesmo. Ô meu irmão, você, marido e mulher, precisa de Jesus. Cada um de nós precisamos, a nossa casa precisa de Jesus. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não abençoar a casa, irmão, em vão trabalham os construtores, os edificadores. Mas quando Deus abençoa, irmãos, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus. Quantos amam o Senhor? Quantos amam o Senhor? Alamaço, vamos orar, feche seus olhos. Eu gostaria que o irmão solasse aqui o violão. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia, aleluia. Descanse nos braços do Senhor, meu irmão. Se lance nos braços do Senhor. Aleluia, aleluia. O cordão, irmãos, um cordão pode ser rompido com facilidade. 2 cordões exigem mais força. Mas se 3 cordões forem traçados, dificilmente se rompe. Se é melhor viajar em 2 do que sozinho, melhor ainda é viajar em 3. Salomão não está pensando apenas em números, mas também na união de 3 cordões entretecidos. Que bela imagem de amizade, irmãos. Que bela imagem, meu Deus. Meus irmãos, de companheirismo. Sola aí uma música que fala de união, de unidade. Oh, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Feche os seus olhos, fale com Deus. Não importava onde Salomão ia, não importava o aspecto da vida que estudava, irmãos, o Senhor lhe ensinava uma lição importante. Quando Salomão olhou para o alto, ele viu que Deus estava no controle da vida, equilibrando suas experiências variadas. Quando olhou para dentro, Salomão viu que o ser humano foi criado para a eternidade, que Deus pode tornar todas as coisas belas em seu devido tempo. Quando Salomão olhou para frente, ele viu o inimigo final, a morte. Então, ao olhar ao redor, ele compreendeu que a vida é complexa, a vida é difícil e que não se pode explicá-la com facilidade. Mas uma coisa é certa, não importa para onde olhamos, vemos provações, problemas, pessoas precisando de encorajamento. Porém, Salomão não assumiu uma postura cínica diante da vida. Em momento algum, nos diz Salomão para sair da corrida, para nos retirar a um canto confortável e seguro do mundo, onde nada pode nos perturbar, nada disso. A vida chega em alta velocidade, sem aviso, devemos estar prontos a recebê-la e com a ajuda de Deus, aproveitá-la da melhor maneira possível. Aproveite, meus irmãos e irmãs, a sua vida da melhor maneira possível, fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vivendo para a glória do Senhor, para o louvor eterno do Senhor, para o bem daqueles que estão ao seu redor. Aleluia. Melhor é serem 2 do que 1. Por certo, a vida é independente, meus irmãos, pode ter até algumas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Irmãos, e como descobrimos isso? As pessoas descobrem isso à medida que vão envelhecendo. Amados, eu quero finalizar dizendo para vocês, continuem em oração, em espírito de oração, os olhos fechados. Esse capítulo 4, ele enfatiza o equilíbrio na vida. Ele enfatiza o equilíbrio, meu irmão, minha irmã.
É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não percamos as coisas que o dinheiro não compra. Quanto está nos custando de fato, em termos de vida, conseguir aquilo que é importante para nós? Quanta coisa permanente estamos sacrificando a fim de obter coisas temporárias, sacrificando coisas eternas. Eu encerro com as palavras de Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos liberta, que nos restaura. Senhor, nós queremos viver essa vida equilibrada na Tua presença, essa vida, Senhor, aleluia, abundante, que vale a pena viver. Só no Senhor Jesus nós temos essa vida. Só na Tua presença nós temos essa vida, Senhor, porque nós sabemos que adianta tantas realizações, que adianta tantos trabalhos, que adianta tanto dinheiro, tanta riqueza, meu Deus. Que proveito tem tudo isso, se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ô Senhor, entregamos a nossa alma a Ti, entregamos o nosso coração a Ti, entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, corpo, alma e espírito. Oh, aleluia, integralmente, completamente ao Senhor, ó Pai, porque sabemos que, aleluia, a vida só tem sentido centralizada na Tua presença, no centro da Tua vontade. Obrigado, abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que nos ouve, que nos acompanha até agora, nossos amigos e amigas, visita cada um nesta hora, Senhor. Derrama o Teu poder, a Tua unção, traz um avivamento na vida de cada um, uma ativação espiritual na vida de cada um, Senhor, porque o Senhor não tem para nós uma vida monótona, o Senhor não tem para nós uma vida sem sentido, pelo contrário, aleluia. E eu sei que o Senhor deseja usar a cada um de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, nesses dias que são os últimos dias, dias maus, dias complexos, que o Senhor quer nos levantar e quer nos usar para ganhar vidas, ganhar almas, Senhor, para discipular pessoas, Senhor, para que a Tua obra cresça, o Teu reino se espalhe sobre a terra, aleluia. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Agora levanta a sua mão, meu irmão, você que precisa de uma cura, de uma enfermidade, se você puder, coloque a mão sobre o local da sua enfermidade, ou sobre o seu coração, ou você precisa que Deus visite alguém, familiar, amigo que está enfermo, está doente. Levante suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós Te suplicamos agora em favor daqueles que estão acamados, que estão doentes em casa, Senhor, nos hospitais, ó Deus, seja nos quartos, na semi-UTI, seja na UTI. Pai, no nome de Jesus, sopra, ó Deus amado, sopra, Senhor, um vento de cura agora, meu Deus, dentro das UTIs, dentro, meu Pai, em nome de Jesus, dos quartos, dos hospitais, sopra um vento de cura em cada casa, em cada família. Meu Deus, visita, Senhor amado, oh Deus amado e querido, aqueles que estão com câncer, sejam curados agora em nome de Jesus, sejam livres agora em nome de Jesus. Aqueles que estão enfrentando a batalha da Covid, sejam livres agora, curados em nome de Jesus. A batalha, meu Deus amado, da insuficiência renal, sejam curados agora, sejam livres em nome de Jesus. Que venha a cura, que venha a bênção do Senhor sobre cada um nesta hora. Senhor, visita esse coração enlutado, essa família enlutada agora também, Senhor, e traz o Teu consolo, traz o Teu conforto. Nós Te clamamos, Senhor, que comece a cair, ó Deus, o nome de Jesus, o número de óbitos, o número, ó Deus amado, de leitos ocupados nos hospitais, que comece a cair em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor querido e amado, abençoa a produção das vacinas, que seja acelerada a produção, que seja acelerada a distribuição, ó Deus de maravilha e de poder, no nome de Jesus. Nós colocamos o nosso Brasil, Senhor, Senhor, tem misericórdia,
Tem misericórdia do nosso Brasil, da nossa nação, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, fortalece cada um, aleluia. Dê um domingo cheio da tua alegria, da tua paz, da tua presença. Mesa abundante, mesa farta, cada um, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se a sua mesa não tiver abundante, não tiver farta, liga para nós, liga para um irmão em Cristo, liga para qualquer um, liga para mim. Fala, pastor, eu queria tanto comer um negócio diferente hoje, um frango assado, uma costela, sei lá. Amém? Deus vai suprir na sua vida, Deus vai suprir na sua mesa, mais e mais. Deus abençoe cada um de vocês, até a noite, culto de celebração, 19 horas permitindo o Senhor. Um beijo no coração.